Ok, já gravando. Amores, nós iremos agora tratar de um outro case, né? Essa vai ser a nossa aula de cases da Pro. Minha Pro, que outro case é esse? E a gente correlacionando com o direito obrigacional. Olha só, eu tive uma outra situação em que, como advogada, isso já atendendo ali em Itapuã, duas mocinhas me procuraram, né? Meu irmão também, na época, era advogado, e meu sócio. Eu vou chamar aqui de Maria e Mariana. Maria e Mariana me procuraram e disseram assim: Ô Ingrid, a gente soube que vocês são especialistas na área de inventário e partilha e mexem com essa questão extrajudicial. E a gente está com uma dúvida. Você pode, pelo menos, prestar essa... Eu perguntei, você já tem advogado? Ela já. Então, por que você não tira essa dúvida com o seu advogado? Ela, não, a gente só quer uma consultoria, apenas um parecer. Eu disse, tá, tudo bem, é algo mais específico. Eu disse, ok. Então, elas abrem o jogo para mim, a Maria e a Mariana, e disseram, olha, nós celebramos um contrato de prestação de serviços advocatícios, ok? O valor total do contrato de prestação de serviços advocatícios foi de R$ 23.000. E elas já haviam pago para o advogado contratado, que fora, vou chamar aqui de Dr. Luan, então ela pagou lá para Dr. Luan R$ 13.000. Só que o Dr. Luan não estava atuando e subestabeleceu para outro advogado, que eu vou chamar de João. João estava tomando conta de tudo e tinha, inclusive, reunido a documentação necessária, né? A gente precisa de várias certidões, documentação pertinente ao imóvel, documentação pessoal, RG, CPF, certidão de nascimento, certidão de casamento, tudo aquilo que vocês possam imaginar. Só que qual era o problema? Ele, o doutor João, estava dizendo que para o pagamento da guia do imposto, que a Secretaria da Fazenda da Bahia, a Cefaz Bahia, por meio dos seus auditores fiscais, estava exigindo um por fora, olha que coisa, estava exigindo o pagamento de um suborno, de o que equivale a uma propina. Eu viro para Mariana e digo, olha, isso não procede, porque a gente atua junto aos auditores fiscais, não é? Inclusive, eu conheço muitos deles, tem um procedimento extremamente hierárquico, você entende, assim, tudo certinho, o que tem que ser feito, é protocolado, tem um acompanhamento, para você ter ideia, você apresenta as guias perante o SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Cidadão, na parte da Cefaz estadual, de lá que é encaminhado, ou seja, eu não acreditava nessa história, e na verdade o que eu pensava era que o bendito lá do doutor João estava cobrando da cliente, mas que na verdade era para si. Amores, quando você pensa do ponto de vista do direito das obrigações, vocês sabem que, na condição de advogado, o doutor João, ele tem por responsabilidade, tá? É a responsabilidade, é a obrigação dele. Segundo o Estatuto da Advocacia e o Código de Ética, inclusive vocês terão que responder a 8 questões fechadas na prova da OAB, quando vocês se formarem, vocês irão se submeter ao exame da ordem. Hoje, quem faz é a Fundação Getúlio Vargas. Vocês respondem 80 questões fechadas, de várias disciplinas. Direito civil, direito processual civil, direito penal, direito processual penal, direito ambiental, direito tributário, constitucional, trabalho, processo de trabalho. Mas percebam, 8 questões só para tratar de ética, com base no Código de Ética e Disciplina e o Estatuto da Advocacia. É necessário ter conhecimento dessas regras. Amores, o dever, a obrigação deste advogado era o de agir para com essas clientes de boa fé e não de má fé, e não de querer se locupletar dessas clientes, inclusive de se enriquecer ilicitamente. Pois bem,
Nós, então, como havia um protocolo na Cefaz, a gente entra em contato, inclusive com o auditor fiscal, fala da situação, as clientes conversam pessoalmente com o auditor fiscal, depois de explicar a situação, e percebem que, na verdade, não se tratava nada mais do que uma mentira do doutor João para poder ficar com mais dinheiro dessas clientes. Muito chateadas, elas resolvem, então, nos contratar para justamente promover a rescisão do contrato de honorários de prestação de serviços advocatícios lá com o doutor Luan e o subestabelecido doutor João, porque, na verdade, o contrato se deu com o doutor Luan, não se deu com o doutor João. O doutor Luan foi quem subestabeleceu o doutor João. Então, percebam que o vínculo, na verdade, existente estava entre a Maria e a Mariana e o doutor Luan. O doutor Luan que subestabeleceu seus poderes para o doutor João. Inclusive poderes com reserva. Né? O que é poderes com reserva? Significa que os dois são advogados, os dois estão atuando para a Maria e a Mariana. Se fosse subestabelecimento sem reservas, o doutor Luan teria saído do processo dos autos, deixado de atuar, e ficaria apenas o doutor João. Como ele subestabeleceu com uma parte da reserva, ou seja, te dou esses poderes e fico com esses, os dois permaneceram como advogados. Amores, percebam que elas nos contratam, nós então, por elas, né, assinado por elas, enviamos uma notificação de rescisão unilateral contratual por descumprimento de cláusulas. Quando a gente vai pesquisar, presta muita atenção. O que é que a gente descobre? Vocês vão ficar boquiabertos. A primeira coisa, lembra do doutor Luan, que foi quem elas contrataram, inclusive por uma indicação, por uma amizade? Pois é. O doutor Luan, inscrição lá na OAB, vamos dizer aqui, a partir de 50 mil e alguma coisa, lá na Bahia, na verdade, nem advogado ele era ou não poderia ser. Pro, como assim? Calma, eu te explico, respira. É que o doutor Luan, ele era agente penitenciário no complexo da Mata Escura, em Salvador, Bahia. É um sistema prisional. Ele era agente penitenciário no sistema de REDA, Regime Especial de Direito Administrativo, contratado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. Pare tudo, respire. Eu tenho uma pessoa exercendo, portanto, a atribuição de advogado e, ao mesmo tempo, de forma concomitante, a atribuição, ainda que seja no regime de REDA, de agente penitenciário. Percebam que quando vocês vão estudar o artigo 37 do Estatuto da Advocacia, vocês vão perceber que existe uma incompatibilidade total. Não é nem impedimento, é incompatibilidade. A incompatibilidade ela é mais gravosa do que o impedimento. Portanto, quem é policial militar, né, quem é policial federal, quem integra esse grupo de forças especiais que diz respeito à segurança pública, quem é juiz, quem é promotor, quem integra o Poder Judiciário como um todo, e diversas outras profissões. Por exemplo, a minha, notária e registradora titular de um cartório, fica totalmente, mas quando eu estou falando totalmente incompatibilizado de exercer a advocacia. É totalmente incompatível. Então, eu tive que pedir o encerramento, eu tive que me desligar dos quadros da OAB para poder exercer essa atividade como notária e registradora. Mas, prova, você já passou na prova da OAB. Se depois você quiser voltar a advogar por qualquer motivo, você vai ter que se submeter a um novo exame da ordem? Não, isso não precisa. Mas eu vou ter que promover uma nova inscrição nos quadros da OAB, um novo número, apresentar toda a documentação comprobatória de idoneidade moral, de capacidade civil, de cumprimento com a obrigação, se for homem militar, né, e eleitoral, mulher eleitoral, ou seja, de que eu cumpri todos os requisitos legais. Pois bem, amores, por isso ele não poderia estar advogando.
se ele não poderia estar advogando, porque o próprio Estatuto da Advocacia diz que é nulo de pleno direito, essa inscrição ela não é válida, todos os atos cometidos por esse suposto, por esse pseudo, por esse ficto advogado, na verdade, nada mais são do que atos nulos de pleno direito. Imagine que situação. Um advogado desse, que não é advogado, deveria, portanto, devolver a sua quota-parte para cliente e, inclusive, ainda ter que restituí-la por uma possível indenização por perdas e danos. Quando eu ligo, e aí eu tento resolver isso amigavelmente, porque é cabível um processo ético disciplinar perante a OAB para desconstituí-lo da condição de advogado, porque ele não é mais, e ainda é cabível um processo disciplinar perante a Secretaria de Segurança Pública, ao que ele poderia estar respondendo administrativamente, civilmente, a depender até penalmente por essa circunstância. Amores, quando eu entro em contato lá com o doutor Luan, vamos chegar a um acordo? Vamos fazer assim, o valor que o senhor pegou, o senhor recebeu das minhas clientes, o senhor devolve até de forma parcelada, se o senhor não tiver em 3 vezes, mas o senhor devolve, a gente vai fazer com que elas assinem um termo. Nesse termo, elas não vão ajuizar nada em face do senhor, tá? Nem do ponto de vista judicial, nem administrativo, nada civil, nada penal, nada administrativo. Essa história morre por aqui, ninguém precisa ficar sabendo dessa situação, e eu só peço que o senhor regularize e se decida aí, né? Veja aí, eu não estou nem entrando no mérito da sua vida, da sua conduta, mas que o senhor perceba que isso não é o mais adequado e o senhor vai continuar como agente penitenciário ou como advogado. Doutor Luan, tá certo, doutora, eu vou pensar na sua proposta, tenho que saber quando eu tenho na conta e não se preocupe não que eu vou te dar uma resposta. Minhas clientes super felizes, ó, vão ter de volta o que pagaram para eles, ainda que elas quisessem indenização, ainda conseguir convencê-las a, olha, eles são novos, às vezes não têm conhecimento, não vamos prejudicar o pessoal, ok? Todo mundo sai feliz, todo mundo sai ganhando. No outro dia, doutor Luan me liga, presta atenção na história, hein, meu povo? Doutor Luan me liga e diz assim, ô Ingrid, deixa eu te dizer uma coisa, mas eu subestabeleci meus poderes para outro advogado. E esse subestabelecimento é válido. E ele é advogado. Diz, doutor, primeiro, qualquer ato que o senhor tenha cometido, pensa na árvore do fruto envenenado. É nulo. Porque não era nem para o senhor ser advogado. A sua inscrição de PSI por si só é nulo de pleno direito. Não deveria nem existir. A OAB não sabia disso. E se soubesse, não teria permitido. Porque o senhor está ferindo a letra da lei. Ok. Depois disso, esse outro advogado subestabelecido, e aqui são todos nomes hipotéticos, doutor João, entra em contato comigo. Olha, não, a gente vai pensar aí na possibilidade de um acordo. Vou pedir para a doutora, porque sou eu que estava atuando, vou pedir para a doutora aguardar uma semana para a gente poder pagar. Amores, eu acreditei neles, né? É aquele, eu não diria um erro de iniciante. Felizmente ou infelizmente, com o tempo, vocês acabam percebendo como as pessoas são levianas e nos enganam. Bom, eu acreditei e fiquei parado, esperando. Depois de uma semana, eu provei aí, eu recebo a batida na porta. Minhas clientes desesperadas. Tinham ligado, eu não tinha visto a ligação, estava atendendo outra pessoa. Doutora, como é que pode? A gente te contrata para você solucionar essa situação. Você disse que iria proceder o inventário, a gente iria reaver o que pagou para ele. E agora eu estou recebendo uma ação de cobrança de honorários advocatícios e o doutor João e o doutor Luan estão me executando. Inclusive, agora estão requerendo a aplicabilidade de juros, de multa, juros, correção monetária e de multa por descumprimento contratual. Eles agora estão pedindo quase 40 mil reais. Inclusive, foi deferida uma medida liminar e foram penhorados valores das nossas contas, das irmãs Maria e Mariana, no valor de quase 30 mil reais. Imagine aquela pausa, né? Aquele silêncio. Eu que tinha sido contratada para resolver um problema das duas, da Maria e da Mariana, no final das contas, não tinha conseguido resolver. Eles não tinham devolvido os 13 mil. Ainda por cima,
fiz com que elas estivessem, ou pelo menos permiti pela conduta de aguardar, de acreditar no outro, com que elas tivessem que aguardar aí, e por isso receberam um processo de 40 mil, e sem falar dessa situação de ainda ter que, prestem muita atenção, ter 30 mil, e aqui eu estou arredondando, valores penhorados da sua conta, ou seja, o valor fica bloqueado pelo sistema Passa em Jude, né? É um sistema conveniado com o Banco Central do Brasil, e ele bloqueia esse valor e fica indisponível. Elas surtaram, ficaram no desespero. E eu me questionei que tipo de advogada que eu sou. Mas perceba, eu estava agindo de boa fé. E aí você percebe que com a prática não basta você agir de boa fé. Não basta você pensar na sua conduta. Se você quer ser um advogado zeloso, se você quer ser um advogado eficiente, isso serve para promotor, para juiz, para qualquer operador de direito, você vai ter que pensar na conduta do outro. Inclusive se essa conduta pode ser maliciosa ou não. Meu povo, eu promovo a defesa dessas clientes e justamente o que eu alego em sede de contestação, até porque estou, nesse caso, minhas clientes estavam como réis, a gente estava se defendendo. O que eu alego em sede de contestação é justamente que houve uma quebra contratual, mas essa quebra contratual, essa rescisão unilateral, se deu por culpa exclusiva, não das minhas clientes, não porque elas quiseram, mas porque elas não tiveram outra alternativa. Haja vista que ela tinha contratado advogados, que nem advogados poderiam ser, e que tinham praticado atos nulos de pleno direito. Atos nulos de pleno direito. Percebam que ali estavam sendo feridas a todas as obrigações inimagináveis. Quando eu contrato um advogado, é para que ele exerça a capacidade postulatória. E aí você pensa no 106, no 107 do Código de Processo Civil. É para que ele possa apresentar a minha defesa no âmbito administrativo e no âmbito judicial, para que ele possa me representar a minha vontade. Eu tenho um advogado que está agindo de forma ilícita, está atentando contra a sua conduta regular, contra todos os seus deveres. Pior do que isso, chega a ser uma farsa, que nem advogado é. Diversas obrigações estão sendo feridas com atos nulos. Isso geraria responsabilização, por exemplo, de direito material, e a gente está falando aí do dano material, como a devolução integral de tudo que foi pago por elas, o valor de 13 mil, esse valor corrigido com juros e correção monetária. Isso faria com que elas tivessem direito a tudo aquilo que elas já poderiam ter resolvido isso mais rápido, entende? Então, pelo menos, elas teriam direito aí a uma espécie de, digamos assim, esse sofrimento, essa humilhação, de descobrir que, na verdade, o teu advogado não é advogado coisa nenhuma, e que você vai ter que contratar outro advogado para resolver. Esse ato de atentar contra essa psique, essa integridade, essa vida, perceba que isso gera um dano moral. E, claro, a multa do próprio contrato, né? Já que o descumprimento a gente entende que foi por conta desses supostos advogados. Amores, elas que deveriam estar sendo pagas, restituídas, e não eles. A gente apresenta, portanto, a contestação, e na contestação a gente faz uma reconvenção. Não sei se vocês já ouviram falar, reconvenção lá do artigo 346 do Código de Processo Civil. Repete? Repito. Artigo 346 do Código de Processo Civil. Eu costumo dizer que a reconvenção ela é o máximo. Por que a reconvenção é o máximo? Porque, assim, pensa, o que é ação? Eu tenho uma petição inicial e eu vou apresentar uma contestação. Então, a petição inicial é a peça da parte autora. Quem era a parte autora nessa situação? Os advogados, doutor Luan e doutor João. Quem eram as réis? As minhas clientes, a Maria e a Mariana. Eles estavam querendo executar o contrato, dizendo que a quebra se dava de forma injustificada por minhas clientes. Eu apresento a contestação, a defesa, para dizer, olha, juiz, isso não é de forma injustificada. Na verdade, os caras não são nem advogados, que zorra é essa? Então, tem uma justificativa, essa quebra contratual, essa multa que eles estão pedindo não é de direito, tudo isso que eles estão pedindo, não, nada subsiste, ok? E eu ainda faço um pedido, ou seja, eu pego a ação,
que o autor ingressou contra a minha pessoa e eu ainda faço com que esta ação se volte contra ele. O processo que ele manejou, as custas que ele pagou, eu aproveito tudo, bebê, e faço o processo se voltar contra ele. Na reconvicção, é como se fosse uma peça contrária. Eu digo, olha, eu vou aproveitar aqui, doutor Luan e doutor João, que vocês estão me cobrando, e além dessa cobrança não ser devida, o que eu já argumentei lá na contestação, eu ainda vou dizer o que vocês me devem. Então, vem cá, aproveita e me paga aqui o dano moral, no valor de R cifrão, no valor de X. Aproveita e me paga aqui o dano material, tudo aquilo que vocês me fizeram ter de gasto. Aproveita e me devolve aqui os 13 mil, que aqui está o comprovante que eu já havia pago para vocês. Aproveita que estou executando lá a multa do contrato, a rescisão, porque a culpa foi de vocês. E tem mais, está vendo aqui os honorários da doutora Ingrid, do escritório de advocacia dela? Como eu fui obrigada a contratá-la por culpa exclusiva de vocês, pois é, então aproveita para me reembolsar aqui. Então, perceba que, mais uma vez, a gente está diante de um fato jurídico. Qual a situação? Advogados que, de fato, não eram advogados, não poderiam estar advogando. Para vocês terem ideia, quando a gente vai fazer a pesquisa, eu acabo descobrindo a posteriori que o substituto, esse advogado que foi subestabelecido, doutor João, na verdade, ele era substituto de um tabelionato de notas na região metropolitana de Salvador, em Lauro de Freitas. Atividade também que é totalmente incompatível com a advocacia. Perceba que a gente está diante de verdadeiros de pessoas que cometem fraudes, né? Fraudadores, de pessoas que, de má índole, sapiente dessa situação, um agente penitenciário, o outro, na época, um tabelião substituto de advogados, quando existe uma total incompatibilidade. Amores, depois disso tudo, o processo ele percorre, nós tivemos algumas perdas, mas no final, por meio de recurso, nós conseguimos aí reverter. E por que eu falo isso para vocês? Mais uma vez, em um único fato jurídico. Percebam quantas obrigações foram desrespeitadas e as consequências dessas obrigações. Quando você pensa, se você estivesse diante de um verdadeiro advogado, ele falta com o dever de informação. O advogado, ele tem o dever de informação, ele tem que informar os seus clientes todos os seus direitos, todos os seus deveres, ok? E ele sempre tem que agir de boa fé para com seus clientes, não podendo lesá-los, e deve prestar contas de tudo que ele receber. A situação se agrava mais ainda quando você percebe que os advogados que não cumpriram isso que eu acabei de falar, que seriam advogados, na verdade não são. E por conta disso, eles são obrigados a indenizar em tudo isso que a gente já tratou. Então, quando vocês estão estudando o direito das obrigações, vocês não podem ficar refém, puxa, eu estou aprendendo aqui a obrigação de dar, estou aprendendo aqui a subclassificação da obrigação de fazer, essa obrigação acessória. Vocês precisam compreender as obrigações e as consequências. Ou seja, qual a consequência de não se cumprir uma obrigação principal? Qual a consequência de não se cumprir uma obrigação acessória? Ademais, quais são as situações que, do ponto de vista legal, do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor, da consolidação das leis trabalhistas, mas em especial do Código Civil, que fazem com que eu possa deixar de cumprir a obrigação? Será que existe algo que faça com que, quando eu me comprometi a cumprir aquela obrigação, mas que possa fazer com que, pelo menos, essa obrigação ela seja refeita? Será que o caso fortuito, será que a força maior decorrente do fato do príncipe, que é aquela força maior imposta pela administração pública, por exemplo, as lojas
o comércio que teve que ser lacrado, porque eu tive uma determinação do meu governo estadual, do meu prefeito municipal, do nosso presidente, a legislação imposta em virtude disso. Será que não faria com que houvesse a quebra contratual e, por exemplo, a postergação das minhas prestações obrigacionais? Ou a revisão do cumprimento das minhas prestações obrigacionais? E é por isso, bebês, que eu quero que vocês correlacionem o tema do direito das obrigações com a atualidade que nós estamos sofrendo. Quando vocês pensam no caso fortuito como um evento danoso para o cumprimento daquela prestação e que é decorrente da ação da natureza, um terremoto, um furacão, ou seja, eu me comprometi a te entregar 100 cabecinhas de gado. Tá certo, foi até uma obrigação que ainda será especificada, é uma obrigação determinável. Lembra? Vimos isso na aula passada, não é uma obrigação determinada. Ela ainda vai ser especificada. Eu vou te dizer qual a cabecinha de gado, qual o modelo dessa cabeça de gado, quantas arrobas, mas por enquanto 100 cabeças de gado. E eu me comprometi a te entregar. Mas acontece que eu não contava com a ação de que haveria um terremoto. Esse terremoto foi lá, purucutu, engoliu todo o meu rebanho. E agora? O que eu vou fazer? Na data aprazada, eu não tenho como cumprir aquela obrigação. Perceba que, de fato, você não vai ter como cumprir aquela obrigação. A força maior e o caso fortuito vão fazer com que você fique exonerado do cumprimento estrito desta obrigação. E aí, quando você pensa na força maior, se essa força maior foi decorrente da ação humana, o ser humano que foi lá, colocou fogo, queimou tudo, ou se foi decorrente da natureza, em caso fortuito. Mas preste atenção, você só ficará completamente desobrigado de cumprir essa obrigação se você, devedor da obrigação, não concorreu para a ocorrência da força maior ou do caso fortuito e não obteve qualquer benesse, qualquer benefício com essa força maior, com esse caso fortuito. Porque se você concorreu para a ação, ou se você obteve qualquer benefício, tá? Você pelo menos vai ter que indenizar o credor com perdas e danos. Ainda que você não entregue aquelas 100 cabecinhas de boi, mas pelo menos algo equivalente. Quanto equivaleria com perdas e danos, tá? Ainda que não integralmente, mas parcialmente. Muita gente pode estar aí se perguntando, e com essa situação toda do Covid-19, como é que a gente está? Bom, eu diria que a gente está diante de uma força maior decorrente do fato do príncipe. O que é a força maior decorrente do fato do príncipe? É sinônimo, tá? Equivale à força maior decorrente de ato da administração pública. Então, observa, eu me comprometi a pagar X prestações, eu assinei uma nota promissória, eu assinei um contrato de confissão de dívida, tá certo? Não importa, eu tenho uma obrigação, eu sou um devedor, você é o credor. Desde um contrato de locação, o locatário é aquele devedor e o locador é o credor no que diz respeito ao pagamento da prestação mensal pela locação daquela residência. Mesmo que esteja falando aí sobre qualquer outra espécie de obrigação, o que eu vou alegar? Eu vou alegar que, olha, essa força maior decorreu porque o próprio poder público, ele impôs essa condição. E isso vai fazer com que, ainda a depender, claro, do tipo de obrigação a ser cumprida, isso vai variar, obrigação na seara trabalhista, obrigação na seara de defesa do consumidor, obrigação na seara civil, porque cada uma tem a sua regulamentação, tá? Sem falar das situações específicas, mas isso vai fazer com que haja, pelo menos, meu tempo aqui já acabando, isso vai fazer com que haja, pelo menos, uma flexibilização para o cumprimento. Então, olha,
Posso parcelar? Não cobrar juros? Não cobrar multa? Posso postergar o pagamento? Isso vai permitir uma flexibilização nesta negociação. Beleza, meu povo? Dúvidas quanto a essa temática? Dúvidas quanto ao exemplo aqui prático que a Pro abordou? Deixa eu ver aqui no chat se alguém responde aqui para a Pro. Dúvidas, meu povo lindo? Deixa eu ver se alguém responde. Se não tiver dúvidas, esse 1 minutinho, então, eu vou encerrar e a gente volta no último bloquinho de hoje, no qual nós estamos trabalhando, tá? Com esses nossos casos práticos correlacionados aí com o direito obrigacional. A ideia é de você visualizar isso na prática. Até agora, sem dúvidas, 10 minutinhos, volto já já.